Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. O grande sofrimento do Criador é ser criticado por qualquer um que nem com todos os tudos do mundo é capaz de fazer um simples quase. Nesta edição, vamos mostrar. O Kassab sabe e está informando como deve ficar o ambiente do governo com a Câmara Federal. Pesquisa informa. Só 40% dos brasileiros acreditam que a economia vai melhorar. Jovens precisam de respeito e comprometimento, afirma secretário. Governador Ronaldo Caiado diz que política única de segurança pública no Brasil seria uma bobagem. A Assembleia Legislativa do Paraná quer combater a aplicação irregular de deriva de agrotóxicos no estado do Paraná. Tem ainda o futebol Alegria do Povo, comentário, serviços e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Você precisa saber disso. Presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, disse que o Planalto vem conseguindo governabilidade aos trancos e barrancos. Mas, para ele, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda precisa de apoio do Legislativo. Acho que isso conseguiu aprovar alguns projetos. A relação com a Câmara é um pouco tensa, mas conseguiu fluir esse ano, disse Kassab. Como o Senado já é mais tranquila. Não vejo problema nessa relação. Vai ser assim até o final do governo Lula. O PSD tem a quinta maior bancada da Câmara, com 44 deputados, e a maior bancada no Senado, com 15 parlamentares. Kassab, que também é secretário de governo de São Paulo, falou que, a sua opinião, o parlamento recuperou um protagonismo que ele não tinha, que não era saudável. O parlamento precisa ser forte. Os analistas políticos e também a grande parte do mundo político brasileiro também sabe, viu, Kassab, que o governo federal só está conseguindo aprovar alguns projetos porque as relações e as liberações de emendas de deputados estão funcionando a todo vapor. É muita força do Lula que vem aplicando isso. E o Kassab, logicamente, que sabe muito sobre isso. Só informa o que lhe convém. O governo compra deputados e compra senadores com a liberação das verbas. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A
Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Dados da pesquisa IPEC revelam que 4 em cada brasileiros acreditam que a economia do país estaria melhor em 6 meses. A pesquisa divulgada questionou 2.000 pessoas em 129 cidades sobre o que elas acham e o que vai acontecer com a economia neste período. Do total dos entrevistados, 40% deles acreditam que a situação econômica do Brasil estará melhor em um semestre. Já para 31%, o cenário nacional estaria pior do que o atual. Outros 24% consideram que a economia estará exatamente igual ao momento atual. Não sabem ou não responderam foram 5% dos pesquisados. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, entregou em Curitiba 260 tablets para 26 centros da juventude do Paraná. Os equipamentos fazem parte do projeto Aprimora Centro da Juventude, que tem como objetivo oferecer mais equipamentos de tecnologia para os jovens que frequentam esses espaços. O investimento é de R$ 458.850 e teve participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com aporte de R$ 238.875.000 para a compra de outros equipamentos e R$ 225.975 de recursos próprios da SEDEF. Para o secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carbone, os jovens precisam estar no centro das discussões. O jovem é protagonista. Ele precisa ter essa consciência de que deve tomar o centro das discussões, com muito estudo, respeito e comprometimento. Disse, é dever nosso mostrarmos que os guiamos por esses caminhos, e é por isso que estamos buscando a sinergia, que é a congregação de esforços com as prefeituras que fazem as gestões dos centros da juventude, para que mais ações aconteçam no dia a dia de todas as pessoas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que uma política única de segurança pública no Brasil seria uma bobagem. Uma política única do país é bobagem, disse o governador. O que precisamos é ter os governadores tendo apoio do governo federal. Sabemos onde atacar. A fala veio após a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmar que defende constitucional o Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018 no governo de Michel Temer. Também, Caiado fez a mesma declaração naquela época, e o caso foi oficializado. O sistema seria composto pelas polícias federal, rodoviária, federal, civil, militar, Força Nacional e Corpo de Bombeiro Militar. A Assembleia Legislativa do Paraná quer combater a aplicação irregular de deriva de agrotóxicos no Estado. Para isso, um grupo de parlamentares tem trabalhado em projetos de lei para regulamentar uma série de pontos em relação ao tema. O assunto discutido durante a audiência pública
deriva dos agrotóxicos no estado do Paraná. A proposta pela Frente Parlamentar da Agroecologia, Economia Solidária, coordenada pelo deputado professor Lemos, do PT. O encontro reuniu parlamentares agricultores, especialistas e representantes de órgãos reguladores de todo o estado. O grande problema apontado pelos parlamentares é a deriva de agrotóxico. O desvio das gotas da substância durante a aplicação, pela força do vento, as partículas se espalham para locais além do alvo. As outras, consideradas mais sensíveis, são a sericultura, fruticultura, em especial a produção de uva, cultivos orgânicos e apicultura. Segundo os agricultores, a deriva e a aplicação irregular de agrotóxicos estão matando abelhas, bichos da seda e prejudicando a produção de alimentos no Paraná. Para saber, sem abelha não existe nada que possa te alimentar. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que o Planalto vem conseguindo governabilidade aos trancos e barrancos. Para ele, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda precisa de apoio do Legislativo. Acho que conseguiu aprovar projetos e a relação com a Câmara é um pouco tensa, mas conseguiu fluir este ano. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. É um instante só. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, a linha social, todos com preço justo e qualidade. O Mercado das Pulgas apresenta um espaço requintado com muita qualidade em móveis, utensílios, quadros e mais de 100 mil itens para decoração. Compra, venda e locação. Mercado das Pulgas, contando história e respeitando espaço. Aqui o Mercado das Pulgas tem hoje 3 mil metros quadrados, tem praticamente 100 mil itens dos mais diversificados. Pode-se ter uma volta ao mundo em objetos. Essa é a intenção de promover a cultura para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de viajar o mundo, mas podem viajar aqui em nosso espaço. Aqui você encontra peças da década de 20 ou mais antiga que isso, nosso quadro mais antigo é de 1750 e até as peças mais modernas que compõem um ambiente para deixar essa atmosfera bacana que você vê aqui. Então, faço o convite a conhecer aqui o Mercado das Pulgas de Curitiba. Aqui é uma empresa familiar que há 35 anos promove essa economia circular, valorizando os objetos, resgatando a tradição, a manutenção, a memória, promovendo sim a sustentabilidade. Então, eu busco através de você que está acompanhando, que nos auxilie a dar continuidade nesse negócio. Que aqui não é nós que fazemos, é você que promove. Então, aguardamos sua visita o mais breve possível. Traga a família, desde o bisneto ao bisavô, até o cachorrinho é bem-vindo.
futuro de quase 8 milhões de alunos atualmente matriculados no ensino médio está em discussão no Senado. A Comissão de Educação e Cultura começa a analisar o projeto de lei para a reforma do novo ensino médio, aprovado em março pela Câmara dos Deputados. Depois de passar pela CE, o texto seguirá para votação no plenário. Uma das principais mudanças trazidas pelo projeto é a recomposição da carga horária da forma geral básica, que vinha sendo reivindicada por especialistas e movimentos ligados à educação. A carga mínima na formação geral, que na regra atual é de 1,8 mil horas, é alterada pela proposta para 2.000,4 horas. Somados aos 3 anos, o projeto elaborado pelo Executivo é uma alternativa apresentada pelo governo para substituir o novo ensino médio. A reforma que levou ao novo ensino médio foi definida em 2017, durante o governo Michel Temer, por meio da medida provisória. E as novas regras só começaram a ser aplicadas em 2022 para parte dos alunos. Desde a aprovação, as mudanças vêm sendo criticadas pela comunidade escolar e por entidades da área, o que levou o Ministério da Educação a suspender a aplicação do modelo em 2023 para a revisão das normas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou parecer favorável ao projeto de lei que protege a cadeia produtiva do leite no Estado. A proposta encaminhada pelo Poder Executivo altera a Lei 13.212 e acaba com a isenção do ICMS concedida a estabelecimentos que importam leite em pó e queijo mussarela. Por causa do benefício, em vez de produzir, empresas estavam importando, principalmente de países do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Isso criava uma concorrência injusta e poderia levar ao encerramento da produção de leite e queijo em milhares de propriedades paranaenses. É um projeto realmente muito importante e a gente reconhece essa ação do governo do estado, justamente para sustentar uma das mais importantes cadeias que a gente tem. Destaca o deputado estadual Tiago Amaral, presidente da CCJ. A Compagás, Companhia Paranaense de Gás, anunciou seu plano de distribuir biometano por meio das suas redes de gás canalizado. A meta da empresa paranaense é inserir até 15% de gás renovável no portfólio de suprimento e disponibilizar ao mercado consumidor até 2026. O objetivo é integrar a rede de distribuição às principais áreas produtoras de biometano, para viabilizar o escoamento deste combustível por meio de dutos, ampliando seu uso. O CEO da Compagás, Rafael Lamassa Júnior, explica que a iniciativa faz parte da estratégia da companhia de transformação da sua matriz energética, favorecendo o aumento da distribuição do biometano, uma energia limpa e 100% renovável. A estratégia está no desenvolvimento de um mercado sustentável e eficiente, com energia limpa. Nossa meta corresponde ao volume de cerca de 100 mil metros cúbicos por dia de biometano, a serem distribuídos no Paraná, afirma ele. Dentro do jornal, o nosso exercício de cidadania, a cidade e você de bem com a vida. E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia. Da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiros, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer,
seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O Jornal Verdade, da agência CWD de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O Paraná encerrou 2023 com o quarto menor índice de desigualdade de renda entre os estados brasileiros, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O índice do Paraná, que mede a desigualdade em um país ou estado, ficou em 0,463. Esse índice varia de 0 a 1, sendo que 4 mais próximos de 0. Menor a desigualdade no local, e os dados são provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, em relação ao índice médio do Brasil em 2023, que foi de 0,518. O Paraná ficou atrás apenas de Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia. São Paulo aparece em 17º lugar. Rio de Janeiro em 25º e Rio Grande do Sul em 5º. O Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, oferece um serviço inédito de certificação voltado para hospitais, clínicas e centros de diagnósticos veterinários. Em parceria com a Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários e a partir de acordo firmado entre as duas instituições, o Tecpar Certificação passou a fazer auditorias para a implantação da chamada acreditação ABHV, avaliação de conformidade para estabelecimentos veterinários. Idealizado pelo ABHV, o programa avalia competência técnica, gestão de confiabilidade na prestação de serviços veterinários. No processo de acreditação, o Tecpar Certificação atua como avaliador de terceira parte, sendo responsável pela avaliação de conformidade dos estabelecimentos com os registros do programa. A avaliação de terceira parte é uma auditoria realizada por uma organização independente e reconhecidamente isonômica. Os deputados estaduais aprovaram a criação no Programa Estadual de Incentivo à Realização do Exame Cariótipo em recém-nascidos com síndrome de Down T21. A iniciativa foi votada em primeiro turno nas sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o projeto de lei 630 de 2023, do deputado Ricardo Arruda, a proposta tem o objetivo de promover ações de incentivo à realização dos exames em bebês
com sinais cardinais, indicativos da síndrome. O propósito do exame cariótipo é examinar minuciosamente a quantidade de estrutura dos cromossomos, o que possibilita a realização de um diagnóstico precoce de eventuais enfermidades concomitantes, bem como a pronta e eficaz recomendação de tratamentos, sejam eles de natureza cirúrgica ou não, justifica o deputado. Chegando agora, o futebol Alegria do Povo. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. A bola está rolando. A bola está correndo lá no Uruguai, no jogo pela Sul-Americana entre Danúbio, um time tradicional do Uruguai, e Clube Atlético Paranaense. O Danúbio pode ser um clube tradicional do Uruguai. O futebol uruguaio é tido como altamente competitivo, de muita pegada, de muita garra, de muita determinação. Mas o Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense. Não tem termos comparativos com o Danúbio. O Atlético é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. O Atlético já ganhou 2 Sul-Americanas e quer o 3º título. E o Atlético, mesmo jogando lá no Uruguai contra um adversário tradicional, Danúbio, o Atlético é favorito. O Atlético deve ganhar este jogo que já está em andamento no Uruguai. O Atlético, nas 2 primeiras partidas desta Sul-Americana, enfrentou adversários fracos e aproveitou-se disso para goleá-los. Agora, o adversário é mais difícil, mas mesmo assim, o Atlético Paranaense, o Furacão, é dado como favorito. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. Uma vacina contra o câncer de pâncreas está cada vez mais perto de sua total realidade. Cientistas envolvidos nesse projeto histórico e inédito comemoraram os resultados obtidos por um tratamento durante as fases de testes. A abordagem experimental envolveu imunização baseada em RNH, fazendo com que o sistema imunológico do paciente reconheça a doença como algo estranho, atacando diretamente as células cancerígenas. Os resultados foram positivos e mostraram que, por um período de até 3 anos após a imunização, portanto, a proposta imunológica das células de defesa ainda continuava ativa nos pacientes. Tecnologia mRNA, segundo o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, e em colaboração com as empresas Biotech e Genentech. A vacina tem semelhança com o do Covid. A tecnologia é a mesma empregada contra o vírus que causou a última pandemia. Esta vacina experimental de mRNA pode desencadear células T, as células que mobilizam respostas imunes antitumorais que podem, logicamente, reconhecer cânceres de pâncreas como estranhos, disse Vinod Bachadra, cirurgião cientista de câncer de pâncreas do MSK. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Não pergunte o que o país pode fazer por você. Informe o que você está fazendo pelo país. Shalom, irmão.